Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, nós iremos explicar a respeito do cimento resinoso, um tipo de material muito utilizado na odontologia para próteses e as suas mais diversas indicações que a gente vai falar nessa aula. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like se você gostar desse vídeo, porque isso ajuda muito a gente. Bom, o cimento resinoso, ele é um tipo de cimento, como a gente disse, utilizado na prótese, principalmente na prótese fixa. Ele é muito indicado por conta da sua alta adesão a estruturas de metal, além dele proporcionar uma cimentação de qualidade, uma cimentação que faz uma boa fixação. Ele é pouco visível, por conta da sua cor, que é totalmente estética, e ele é um material que a gente vem sendo utilizado, cada vez mais na odontologia restauradora. Enfim, como surgiu o cimento resinoso? Os cimentos resinosos, eles foram desenvolvidos a partir de estudos realizados entre 1950 e 1960, contendo em sua composição principal uma resina de metacrilato de metila com partículas inorgânicas. Então, ele é um derivado da resina composta. Então, nos últimos anos, esses cimentos resinosos, eles vieram sendo indicados tanto para a cimentação quanto ao avanço dos sistemas adesivos. Isso faz com que haja uma conferência de uma resistência ao remanescente dental, que é uma das suas características principais desse material. Além disso, vai favorecer a retenção de núcleos metálicos fundidos, pinos pré-fabricados e, principalmente, vir a trazer um desempenho de aderência a esses materiais de acordo com a prótese. Ok, mas o que é o cimento resinoso? O cimento resinoso, eles são tipos de agentes cimentantes que são materiais utilizados para unir a interface entre a superfície interna da prótese e o substrato dental. Isso vai gerar um selamento entre esses dois elementos, formando uma película fina e uniforme sem bolhas. Isso vai gerar um bom selamento marginal, fazendo com que não haja, evitando que haja a infiltração de fluidos e de bactérias. Então, é um material que faz um selamento total, é um material altamente estético, confere resistência ao remanescente dental, dá retenção a núcleos metálicos fundidos, enfim, é um material que apresenta das mais diferentes vantagens. Mas já falando das vantagens, dentre elas estão também a retenção, a resistência à restauração, o vedamento marginal, como a gente abordou anteriormente, ele faz um bom selamento marginal, então impede que haja infiltrações de fluidos, de bactérias, ou seja, de micro-organismos, enfim. Além disso, também vai fazer uma longevidade e previsibilidade da restauração indireta. E o cimento resinoso, ele é um material de cimentação superior quando comparado a outro tipo de cimento, como é o caso do cimento de fosfato de zinco. Então, é um material que apresenta as mais diferentes vantagens. Porém, como todo material tem vantagem, ele também tem as suas desvantagens. E dentre essas desvantagens estão o alto custo. Então, o cimento resinoso, comparado ao cimento de fosfato de zinco, como a gente falou anteriormente, é um material que tem um custo alto. Então, existem cimentos resinosos que podem custar até mais de R$300. Ou seja, tem que fazer um uso adequado desse material. Também vai fazer uma dificuldade de recesso, ou então a remoção dos excessos pode ser dificultada. Tem uma sensibilidade da técnica, então a técnica é muito sensível, deve ser cumprida, todos os seus passo a passos. Não tolera a presença de umidade. Também não vai ser afetado por fotoativação, que vai diminuir as propriedades mecânicas do cimento. Então, o cimento resinoso é um material chatinho, porém as suas vantagens, como a gente viu anteriormente, são maiores que as suas desvantagens. Esse material ele também vai entrar em contato com outros elementos, como adesivos, pinos, facetas, e isso vai fazer com que haja uma impedição da recidiva de lesões cariosas que possam causar danos pulpares, acarretando na perda também de remanescente dentário ou até mesmo da peça protética. Então, a gente vai ver que algumas das indicações desse
material é a prótese sobre implante. Então, pode vir estar afetando, sim, a peça protética. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo, tá, de como utiliza o tipo de cimento resinoso. Então, a gente vai ver nessa aula os mais diferentes tipos, tá? E, então, ele é um material que tem uma característica estética e é de fácil manipulação. Porém, tem uma sensibilidade da técnica em que a gente tem que respeitar o passo a passo para que haja sucesso nesse material. Quais são as suas indicações? Como a gente disse, né, tem a indicação de prótese sobre implantes, além de cimentações de restaurações indiretas com coroas totais, coroas inlays e onlays, também restaurações de cerâmicas puras com facetas laminadas, retentores interradiculares e devido à estabilidade da cor, principalmente dos cimentos resinosos do tipo fotopolimerizáveis, eles são indicados para essas restaurações de cerâmicas puras, como coroas em dentes anteriores e próteses sobre implantes. Características adesivas. A característica adesiva ela está relacionada com a presença de partículas pequenas que vão proporcionar uma maior resistência e viscosidade, diminuindo a contração de polimerização, evitando que haja uma microinfiltração que promoverá uma incorreção da estrutura. Então, a gente tem que fazer a conservação da estrutura. Aqui nessa imagem, a gente tem o passo a passo de como faz a aplicação do cimento resinoso. Então, o cimento resinoso, assim como a resina composta, ele deve ter o seu ambiente preparado. E o que a gente vai preparar? Nós iremos preparar tanto o remanescente dentário quanto a coroa, tá? Então, é muito importante que haja esse respeito da técnica. Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer uma seleção daquele pino, vai fazer a prova, fazer o corte do pino, ver se aquele pino está correto. Vamos fazer ali, né, uma limpeza daquela coroa. Depois de limpar aquela coroa, né, vamos aplicar ácido ortofosfórico. E assim, a gente vai fazendo a aplicação. Aplica silano, aplica adesivo, né, e assim vai fazendo o uso desse cimento resinoso. Atualmente, os cimentos resinosos, eles são resinas compostas que vão apresentar uma menor quantidade de partículas de carga em sua composição. Então, como a resina composta, o principal componente dele vai ser o bisfenol ametacrilato de glicida, ou bis-GMA. Além disso, ele também pode ser o UDMA, que é o uretano de metacrilato, ou o TEGMA, tá? Ele também vai apresentar monômeros resinosos bifuncionais, como o EMA, o 4-metacriloxetel, trimetilano anidro, e também vai estar presente em sua composição cargas inorgânicas, como partículas de vidro e sílica coloidal, que são submetidas ao processo de silanização, como a gente disse anteriormente na imagem. Então isso, gente, que eu falei não cai em prova, é só mesmo a composição desse cimento resinoso que é semelhante ao de resinas compostas, porém com menor quantidade de partículas. Agora vamos para a parte mais importante dessa aula, que é a respeito da classificação. Existem dois tipos. Existe o primeiro tipo, que é quanto ao pré-tratamento do substrato dentário, que nesses casos tem o cimento convencional e o cimento adesivo, a gente vai ver eles. E o segundo tipo, que é quanto ao tipo de ativação da reação de polimerização. Esses geralmente são mais utilizados, como os cimentos autopolimerizáveis, os fotoativados e os cimentos duais, que são hoje no mercado um dos mais indicados. Então, o primeiro é o cimento resinoso convencional, que é nada mais nada menos do que aquele cimento resinoso semelhante ao processo da resina composta. Então, esse vai requer um condicionamento prévio com ácido fosfórico a 37%, por um tempo igual ao da resina composta, tá? Ou seja, 15 segundos em dentina e 30 segundos em esmalte. Depois disso, vai fazer a remoção do excesso de umidade para evitar a desidratação das fibrilas colágenas. Então, aquele mesmo processo que a gente faz ali na resina composta quando a gente está fazendo o ataque ácido. O segundo tipo é os cimentos autoadesivos. Eles foram introduzidos em 2002 e ganharam uma popularidade rapidamente, pois eles têm uma técnica muito simples. Além disso, eles têm uma simples aplicação do cimento em somente um único passo. Então, não precisa ficar ali
com um passo, 2 passos, 3 passos, é um passo só. Então, isso vai eliminar a aplicação prévia de um agente adesivo. Então, não tem aquela primer, adesivo, 3 passos, não. Já tem uma aplicação só, você vai lá e coloca já ali naquela prótese, naquele elemento dental. O segundo tipo são os cimentos resinosos autopolimerizáveis, que é relacionado ao tipo de ativação de reação de polimerização. Esses cimentos resinosos autopolimerizáveis, por sua vez, são ativados por meio da reação de peróxido amina, ou seja, há uma pasta base e uma pasta catalisadora. Elas ficam em um único frasco denominado de clicker. E quando a gente une esses frascos, eles saem somente um tipo de material. Então, dentro dessa caixinha também vai ter um dispenser, né, o clicker, e coloca e já sai aquele material. Porém, ele tem uma limitação desse tipo de cimento por conta do seu tempo de trabalho. Ele é diminuído assim que essas substâncias são manipuladas e por isso o excesso que vai escoar deve ser removido rapidamente. Então, essas substâncias, elas podem vir tanto através do clicker quanto através do escoamento, ou seja, vai manipular e vai escoar, tá? O segundo tipo de cimentos de ativação de reação de polimerização são os cimentos fotopolimerizáveis, muito utilizados. Esses possuem um fotoiniciador denominado canforoquinona e tem a sua ativação na presença da luz, iniciando assim a reação de polimerização. Então, a gente vai utilizar ele junto com o foto. A sua vantagem é um tempo de trabalho adequado, porém vai apresentar como uma limitação a polimerização incompleta em espessuras acima de 3 milímetros. Por isso, ele não vai permitir a passagem de luz, tá? Então, ele tem uma desvantagem, porém também tem a sua vantagem, que é o tempo de trabalho adequado, em que a gente viu, né, anteriormente, que os autopolimerizáveis já têm o tempo de trabalho como a sua desvantagem. E, por fim, a gente tem os cimentos resinosos de sistema de ativação dupla ou dual. Esse sistema tem uma ativação que ocorre com a associação dos processos de fotoativação e ativação química, ou seja, são 2 tipos de ativação. Vai ativar por um sistema dual. A ativação ela ocorre com a associação desses processos que vai contribuir para a cimentação das áreas de difícil acesso, onde a luz não chega. Isso vai evitar que haja problemas relacionados ao desempenho da retenção, assim como em microinfiltrações. Então, dito isso, a gente acaba falando sobre os tipos de materiais, tá? Então, são esses 5 tipos de cimentos resinosos no mercado, e aí cada caso a gente deve avaliar ali com o nosso paciente, a depender do caso, se é uma prótese sobre implante, se é uma coroa total, se é um dente laminado, e avaliar qual o melhor cimento é para cada caso. Espessura do material. A espessura do material, ela vai possuir uma partícula maior comparada aos cimentos resinosos, tá? Então, isso vai ser devido ao conteúdo das partículas de carga da sua composição. Ou seja, quanto maior forem essas partículas, maior vai ser a possibilidade de não ocorrer o assentamento correto da peça protética, aumentando a possibilidade de microinfiltrações. Como a gente viu anteriormente, esse material, a depender se aquela área é muito profunda, se entra luz ou não, tem a possibilidade de infiltrações. União química. Por fim, vamos falar sobre a união química do material, que é proporcionada pelo silano. Como a gente viu anteriormente, o silano é uma substância que vai se unir à matriz orgânica dos cimentos resinosos e é indispensável o seu uso. Então, sempre que a gente for falar sobre cimento resinoso, ele vai ter que ter a silanização pelo próprio silano. Isso vai considerar uma grande fluidez do cimento adesivo, que vai facilitar o seu microimbricamento na prótese, tratando, por ácido anteriormente e por jateamento, e assim verifica se há ou não a necessidade do uso do silano em cada processo. Bom, gente, então essa foi a nossa aula, espero muito que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, ou entre em contato conosco através das nossas redes sociais, que está aparecendo aí na tela, @canal Resumo de Odonto, e o nosso e-mail resumodonto@gmail.com.
Não esquece de se inscrever no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui, tá? Muito obrigada por estar aqui e valeu!